está de acordo com a vontade do Criador. Muitos israelitas morrerão durante o período da grande tribulação como mártires, mas muitos serão preservados. Os 144 mil são integrantes das 12 tribos, 12 mil de cada tribo, e assistirão o retorno do Messias Yahushua. Então, nós somos o calcanhar, nós somos jacobitas, tá? Somos jacobitas, somos o calcanhar de Yah, Mashiach, através de nós, que nós somos o calcanhar. Ele, de uma certa maneira, ele conclui, tá? Esse download, esse 100%, ou seja, esmaga a cabeça da Nahash, da serpente. E o trabalho da serpente é o quê? É ferir o calcanhar. De uma certa maneira, esse é o anseio da serpente, do adversário, do inimigo de nossas almas. Durante toda a história do nosso povo de Israel, o povo de Israel é o povo jacobita, tá? É o povo do calcanhar, calcanhar de Yah, israelita. Israel é o nome novo que Yaakov ganhou, tá? Mas continuou sendo Yaakov, tá? Ou seja, durante milhares de anos a serpente vem fazendo o quê? Vem ferindo, tá? Vem fazendo o quê? Vem ferindo o calcanhar, tá? Do Mashiach. E o calcanhar do Mashiach somos nós. Somos nós. Por isso que há milhares de anos sempre o adversário levanta nações, reinos pagãos para perseguir o nosso povo de Israel. Desde a época dos patriarcas Abraham, Yitzhak e Yaakov. A lição de que aquele que completa uma mitzvah, um mandamento, olha que comentário lindo, tá? A lição de que aquele que completa um mandamento recebe o crédito por ela, tá? Foi Urashi que falou isso, tá? A lição de que aquele que completa um mandamento recebe o crédito por ele é particularmente apropriado para a nossa geração, pois de acordo com todos os sinais que foram dados por nossos sábios, nós estamos atualmente na última geração do exílio, que se tornará a primeira geração da redenção. Esse comentário aqui é dos nossos irmãos da casa de Judá, eles que são comedidos, tá? Até eles já admitem que a nossa geração é a última do exílio e a primeira da redenção. Assim, é muito encorajador saber que, a despeito do fato de o estudo da Torá e a observância dos mandamentos nas gerações anteriores ultrapassarem enormemente nossos humildes esforços, no entanto, aquele que completa um mandamento recebe o crédito por ele. Mashiach virá pelo mérito de nossos mandamentos, realizados nos últimos momentos do exílio. Olha que coisa linda. Vamos ler, concordando com isso, tá? Esse comentarista está concordando com o sermão profético. Vamos abrir em Matitiarro, Mateus 24, do 29 ao 31. Olha que coisa interessante o que vai falar, que nós passaremos aqui, né, no período da grande tribulação. Matitiarro, Mateus 24, do 29 ao 31. E logo depois da tribulação, Sará, daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá nos céus o sinal do Ben-Adam, do Filho do Homem, e todas as famílias da terra se lamentarão, e verão o Ben-Adam, o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande quevod, grande esplendor. E ele enviará os seus malachim, os seus anjos, com rijo clamor de shofar, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, olha que trecho maravilhoso. Então, Mashiach, no sermão profético, ele chegou ao ponto de falar que, se não fossem por causa dos eleitos, dos escolhidos, aqueles dias não seriam abreviados, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados, tá? Esse texto, como muitos outros, é uma prova contundente, tá? De que o povo que serve ao Criador passará sim pela grande tribulação, tá? É um padrão do Gênesis até o Apocalipse, tá? O Criador não nos livra. O Criador não livrou Noé, não livrou Noé e a sua família, não livrou eles do dilúvio, mas livrou eles no dilúvio, tá? Não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, os três amigos de Daniel, não livrou eles da fornalha de fogo, mas livrou eles o quê? Na fornalha de fogo. Não livrou o profeta Daniel da cova dos leões, mas livrou ele o quê? Na cova dos leões. Então esse é o padrão do Criador. Por que ele mudaria no finalzinho, se ele é o Aleph e o Tav, ele é o princípio e o fim? Ou seja,
Então, os remanescentes estarão vivos durante a grande tribulação e por causa do mérito deles, que eles estarão cumprindo os mandamentos no período sombrio da grande tribulação, por causa disso, toda a humanidade será beneficiada, que aqueles dias serão abreviados. Então, quando a gente lê esse comentário aqui, Mashiach virá pelo mérito de nossos mandamentos realizados nos últimos momentos do exílio. Então, esse comentário do Rumash concorda com as palavras do Messias no sermão profético. Então, olha que coisa interessante. Aqui está dizendo que o Rashi, o comentarista, ele fala uma coisa que todos nós sabemos. Quem completa uma ação acaba recebendo um mérito, tá? Por exemplo, a gente vê que um presidente de uma nação, ele faz uma obra, ele faz um viaduto, uma via, seja uma hidrelétrica, seja lá o que for, tá? Um monte de pessoa trabalhou ali naquela obra, mas quem vai lá cortar aquela cordinha de inauguração, quem vai fazer a inauguração é quem? É aquele presidente, ou seja, vai ser imputado na conta dele, como se fosse no governo dele. No futebol também, a gente vê o quê? No futebol, um time de repente fez 100 toques de bola até fazer o gol, 200 toques de bola, 1000 toques de bola. Mas o gol será imputado como mérito não para os 11 jogadores, mas será imputado como mérito para quem? Para aquele que foi o último a dar o toque na bola, para aquele que fez o gol. Então, né, no próprio futebol a gente percebe isso, nas próprias obras que os políticos fazem também a gente vê isso. Embora muitos tenham trabalhado em prol de uma obra ter sido feita, muitas pessoas, no futebol também, os outros 10 jogadores colaboraram com aquele 11º que fez o gol, mas o mérito vai de fato para um só. E nós somos como aquela geração que recebe o mérito de estar fazendo o gol. Então, olha que coisa interessante. Vamos agora para Bereshit, Gênesis 3,15. Olha que coisa interessante. Gênesis 3,15. Quem quiser anotar, a primeira promessa messiânica da Bíblia, a primeira promessa acerca, vamos dizer assim, do sofrimento que Mashiach teria que passar para nos resgatar, tá? E já está codificado o nome do povo, tá? Do povo que seria o povo escolhido, tá? Então vamos lá. E porém inimizade entre ti, né? O Criador está falando isso para Nahash, para a serpente. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, tá? Então no original ele te ferirá a cabeça, ou seja, o Mashiach, né? Ele esmagou a cabeça da serpente e a serpente feriu o calcanhar. Calcanhar em hebraico é akev. Nós vimos alguns minutos atrás que nós somos descendentes de Yaakov, tá? Que é o calcanhar de Yah. A única diferença de Ekev para Yaakov aqui é a letra Yud, tá? Que eu fiz até de outra cor aqui na frente, tá? O hebraico é da direita para a esquerda. Ou seja, então nós somos o corpo do Mashiach. É como se Mashiach, Yahushua, que é o cabeça, através de nós, que somos o seu calcanhar, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, como diz Paulo em Efésios, tá? Então, através de nós que somos o calcanhar, através de nossa geração, Mashiach faz o quê? Esmaga a cabeça da serpente, tá? Através de nossa geração. Olha que coisa maravilhosa. Então, a nossa geração, ela é a geração que aqueles de nós, tá? Muitos de nós, tudo está de acordo com a vontade do Criador. Muitos israelitas morrerão durante o período da grande tribulação como mártires, mas muitos serão preservados. Os 144 mil são integrantes das 12 tribos, 12 mil de cada tribo, e assistirão o retorno do Messias Yahushua. Então, nós somos o calcanhar, nós somos jacobitas, tá? Somos jacobitas, somos o calcanhar de Yah, Mashiach, através de nós, que nós somos o calcanhar, ele, de uma certa maneira, ele conclui, tá? Esse download, esse 100%, ou seja, esmaga a cabeça da Nahash, da serpente. E o trabalho da serpente é o quê? É ferir o calcanhar. De uma certa maneira, esse é o anseio da serpente, do adversário, do inimigo de nossas almas. Durante toda a história do nosso povo de Israel, o povo de Israel é o povo jacobita, tá? É o povo do calcanhar, calcanhar de Yah, israelita. Israel é o nome novo que Yaakov ganhou, tá? Mas continua sendo Yaakov, tá? Ou seja, durante milhares de anos a serpente vem fazendo o quê? Vem ferindo, tá?
vem fazendo o quê? Vem ferindo o calcanhar, tá, do Mashiach. E o calcanhar do Mashiach somos nós. Somos nós. Por isso que há milhares de anos sempre o adversário levanta nações, reinos pagãos para perseguir o nosso povo de Israel. Desde a época dos patriarcas Abraham, Isaac e Yaakov. Mas ainda, olha que coisa interessante, em Israel se diz que existe uma desvantagem em ser o calcanhar do Messias, que somos nós, e existe uma vantagem também. A desvantagem é que somos a geração mais insensível, tá? Todo mundo, ó, faz o exercício aí, tá? Todo mundo tá com o seu calcanhar aí, é óbvio, né? Que está com o seu calcanhar aí, com seus dois calcanhares, tá? Então dá uma pisada bem forte aí no chão, ó. Tô pisando bem forte, ó. A gente escolhe o que para pisar bem forte no chão? A gente escolhe o calcanhar. Então, o que aparentemente era uma desvantagem, tá? Acaba sendo também uma vantagem, porque o calcanhar é utilizado, tá? É ele que é utilizado para esmagar a cabeça da serpente. Olha que coisa interessante. Ninguém vai esmagar a cabeça da serpente com um soco, tá? Com uma cotovelada ou com uma cabeçada, tá? Ou seja, a cabeça da serpente será esmagada pelo calcanhar. E nós somos essa geração, nós somos o corpo do Messias. O Messias Yahushua, através de nós, tá? Ele esmaga a cabeça da Nahash, da serpente. Então, ao mesmo tempo que somos uma geração que não tem tanta conexão como os personagens das Escrituras têm, no entanto, essa insensibilidade, entre aspas, faz com que não venhamos sentir dor. Ou seja, nós somos a parte do corpo mais perfeita para estar esmagando a cabeça da serpente. Então, bendito seja Yahuwah, que nos deu esse privilégio de estarmos vivendo nos dias que foram profetizados pelos Neviim e pelos apóstolos, pelos patriarcas também. Nós estamos no quê? No período que se chama em hebraico Aharit Hayamim, ou seja, os últimos dias. Então eu imagino que Shaul Hashaliah, o apóstolo Paulo, Kefa, Matitiarro, Yohanan, eu imagino que eles dariam de tudo para estarem vivendo nesses nossos dias em que nós temos oportunidade de ter internet, de gravar vídeo, de se reunir com os irmãos virtualmente. Claro que a gente sempre vai preferir estar presencialmente, tá? Tanto que sempre que a gente pode, a gente está presencialmente com os irmãos. Mas imaginem o que esses homens fariam nessa nossa geração. Imaginem a alegria deles vivendo também numa época, tá? Que é a época que antecede a segunda vinda do Mashiach Yahushua. A primeira foi como o cordeiro, tá? Tipificado por Yosef Hatzadik, José, o justo, que foi vendido pelos irmãos. Mas a segunda vinda é simbolizada pelo leão da tribo de Yahudá, que é mencionado em Rit Galut, Apocalipse capítulo 5, tá? Então, com certeza, muitos personagens das Escrituras, tá, dariam tudo para estarem vivendo também nesses nossos dias, tá? Para poderem estar cumprindo mais mandamentos e, de uma certa maneira, estarem apressando mais o retorno, a segunda vinda de Mashiach. Vamos abrir em Atos, Masei Hashlirim 3:21. Olha que coisa interessante, tá? Nós vamos voltar para Paraxá. Vamos abrir em Atos 3:21. Nós vamos ver o que impede a segunda vinda de Mashiach. Olha que coisa interessante. Atos 3:21. Diz assim, vamos ler desde o 19. Arrependei-vos, ou seja, façam techuvá, pois, e convertam-se, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do soberano. E ele envie a Yahushua HaMashiach, que já dantes vos foi proclamado, o qual convém que os céus contenham até aos tempos do Tikkun Olam, da restauração de todas as coisas, dos quais Elohim falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o Bereshit, desde o princípio. Ou seja, nós estamos vivendo o período chamado, tá, Aharit Hayamim, últimos dias, e em nossa geração está se cumprindo o quê? O Tikkun Olam, a restauração de todas as coisas. Então, com certeza, muitos personagens das Escrituras gostariam de estar fazendo gol, vamos usar essa metáfora, tá? Cumprir esse mandamento. A nossa geração é que vai cumprir de fato esse mandamento e puxará a segunda vinda do nosso Melech HaMashiach, do nosso Yahushua HaMashiach, tá? Então vamos lá.